pessoal, eu sou a Adriana, eu Cláudio. A gente está começando aqui a fazer o salgado de calabresa, tá, pessoal? Mas primeiramente a gente vai fazer o teste da massa. A massa, gente, tem que ser uma massa homogênea, igual essa que o Cláudio está mostrando para vocês, tá? Ela não gruda nas mãos, né? Que foi a receita que eu fiz hoje, que eu passei para vocês. Então ela tem que ter essa textura macia, homogênea, para poder passar na máquina, tá, pessoal? Lembrando que a nossa massa é uma massa de batata, não é massa de farinha, tá? Nós trabalhamos com a massa à base de batata frescas, onde que é cozida, descascada, processada, igual vocês vão ver aí nos vídeos que a Adriana vai estar mostrando. A massa tá aqui, ó, nesse ponto, pode apertar, pode apalpar, pode jogar para cima, que ela não gruda, ó, tá? Uma massa bem homogênea. Pessoal, a gente precisa começar, em todas as produções que a gente for fazer, a gente precisa iniciar testando massa e recheio, né? A gente precisa ter certeza que a nossa massa vai passar pela máquina tranquilamente e o recheio também tranquilamente contínuo, tá? Então a preparação é muito importante para a fabricação do salgado. Lembrando que quando você pega a massa, que a massa está nesse ponto, igual vocês estão vendo aqui, ó, ela não tá grudando, tá vendo? Ó? Você pode apertar que ela não gruda. Lá dentro, na hora de passar, ela não vai grudar nem na parede lateral e nem no fundo do espiral quando ele começar a puxar. Exatamente. A massa ela vai vir continuamente e não vai estar grudando também, tá bom? Então, aqui a Adriana vai pegar aqui agora, vai mostrar para vocês. Eu já abasteci. O tamanho ideal para vocês poderem estar abastecendo a máquina por vez, contínuo, é isso aqui, ó. O tamanho de uma laranja, tá? A massa do tamanho de uma laranja é o tamanho ideal para estar abastecendo continuamente. Vou ligar aqui, ó. Liguei. Olha, pessoal. Tá? Fazer o teste de massa. Tá descendo a massa. Ainda não sei qual é o tamanho ideal que vai ser necessário. Então, vou ligar agora o cortador. Liguei o cortador. Vou colocar aqui dentro de volta. E vamos ver qual é o tamanho da massa que a massa vai sair. Pode falar. Costumamos trabalhar com a massa mais ou menos entre 18 a 20 gramas para dar um salgado na proporção ideal de 25 gramas, que é o nosso peso padrão. Ok? Deixa eu ver o tamanho, tá dando 17. Deixa eu ver o tamanho, tá dando 18. Então eu vou tirar tudo isso daqui, vou amassar tudo e vamos deixar ela estabilizar o tamanho. Porque primeiro passa-se só a massa, não tem recheio, tá? Só a massa que tá passando, ó. Tamanho da laranjinha, você abastece lá dentro. Deixe-me ver, ó lá, 19 gramas, 18, 19, 18, 19, 19, estabilizou em 19. Já é o tamanho que eu quero para poder estar fazendo essa produção de calabresa. Pessoal, é assim, ó. É só colocar a massa que o equipamento ele vai fazer o trabalho, viu? Não tem necessidade de você empurrar a massa, porque você tira, você muda o tamanho do salgado. Você tem que ter um ritmo de abastecimento da máquina, tá? Para você manter o tamanho do salgado. Nós estamos ainda fazendo o teste de massa, para vocês verem que o recheio ainda tá parado, tá bom, pessoal? Então é assim que faz o teste pra gente chegar num bom senso, né? Em que aqui a gente padronizou ela em 19 gramas sem recheio, tá? Agora a gente vai também fazer o teste do recheio. Tá vendo, ó? Sempre 1 grama para mais, 1 para menos. Vai dar uma diferencinha assim. Mas de qualquer forma tá bem padronizado já o tamanho, tá bom? É assim que tem que ser.
Continuando, pessoal, a gente tá agora, nós vamos fazer o teste de recheio, tá? Lembrando que a gente tá fazendo um recheio de calabresa. O passo da calabresa eu vou deixar disponível para vocês, tá? Do recheio, para passar na máquina, tá bom? Nós finalizamos ela com o recheio de bisnaga, né? De catupiry. Mas você pode finalizar ela com bechamel também, desde que esteja no ponto certo, tá, gente? Já está abastecida a cuba. Olha só. Já está aqui com o recheio que a Adriana mostrou para vocês no vídeo anterior, como que foi feito com o nosso creme de requeijão, né, que nós usamos. Liguei. Na hora que eu ligo é a mesma coisa, você não precisa forçar nada. Olha lá, começou a sair. Tá saindo nessa velocidade. Se eu quiser um pouquinho mais rápido, eu vou colocar um pouquinho mais rápido. Ó. Eu acho que nesse tamanho seria o ideal. Tá saindo de um modo contínuo, não tá quebrando. Já estabilizou a saída, Estabilizou pessoal? a saída. O ar que tinha lá dentro lá já foi completo, então agora está saindo continuamente, tá? Então agora o que eu vou fazer? Eu vou fechar, vou parar o recheio, vou cortar aqui, vou voltar lá para dentro esse, vou deixar sair um pouquinho de massa, saiu, parou. O que eu vou fazer? Com a mão mesmo, eu vou fechar aqui, ó. Tá? Eu vou fechar para poder abrir o recheio. Pra gente poder ver como é que vai ficar. Olha lá. Então aqui, agora, ó, liguei o recheio, liguei a massa e vou ligar o cortador. Sai 1, 2, 3, 4, 5 bolinhas. Você pega, vai e desliga tudo. Quando você desliga tudo, voltando aqui, passei aqui uma meia dúzia de bolinha, coloquei na balança, deu 25 gramas. Tá? Coloquei outra na balança, 23 gramas. Mais uma, 24, 25, 24 e essa 23. Então o que acontece? Mais ou menos aqui vai sair os salgados entre 23 a 25 gramas. A 25 gramas. É o tamanho ideal. Cortei para poder abrir, tá? São os primeiros aí, ó, como é que já está de recheio. Uma parede bem grossa, um recheio legal, quantia ideal. Vou pegar aqui, vou abrir mais um para vocês verem. Ó. 25, deixa eu abrir um outro de 23 aqui pra gente ver. 24, esse aqui deve estar... É início de produção. É assim esse mesmo. aqui. Vai estabilizar. Vou abrir ele, ó. Vou abrir. Eu gosto de cortar com a linha porque a linha faz um corte limpo. Ó lá. Pessoal, olha só. A parede, ela tem que ficar dessa forma. Por quê? Porque assim, ela veda todo o recheio e na hora que for fritar, não abre, tá bom? Se ela ficar muito recheada, muito de forma que a parede fica bem fina, ela pode estourar, entendeu? Então ela tem que ter essa grossura de parede para que na hora que abrir, que for fritar, não estoura, né? Ela tem que ficar dessa forma. Olha só que linda. E lembrando para vocês, a máquina, lembra que eu configurei? Já configurei lá a massa, a saída do recheio e o tempo do corte. Isso aí tudo eu vou estar passando para vocês qual que é a numeração tudo certinha depois. A regulagem. A máquina, ela não vai desconfigurar mais. Ela só está desligada. Então, ó, eu vou pegar e vou ligar os 3 botões. Liguei os 3 botões, ó lá. Ela vai estar trabalhando continuamente de novo. Pronto, pessoal. Agora a gente inicia a produção, tá?
A desconfiguração já está pronta, não desconfigura mais. É bom a gente repetir, porque as pessoas acham que a máquina ela fica grande demais, pequena demais, que é a regulagem. E não é, porque o que vai definir agora o tamanho do seu salgado é o ritmo de abastecimento do compartimento de massa, tá, gente? Vocês têm que ter um ritmo para ir colocando a massa no compartimento, tá? Se vocês deixar ou demorar de colocar, o que vai acontecer? O salgado sai pequeno. E se você pegar e apertar a massa no compartimento, o que vai acontecer? Vai ficar grande demais. Então você tem que colocar a massa no compartimento e deixar a máquina funcionar. Ele tem um funcionamento dela, você não precisa mexer no funcionamento do compartimento da massa. Gente, precisa ter um bom recheio, tá? Um bom recheio bem gostoso, bem temperado, para você poder ter o seu diferencial, né? Porque a concorrência é bastante grande, então o nosso diferencial vai ser o quê? O sabor. Lembrando, gente, que aqui a mandíbula é mandíbula de bolinha, tá? É aquela mandíbula que quando a gente coloca o dedo assim, dá certinho, ó. A de coxinha é 2 dedos, a de bolinha é 1 dedo, tá, gente? Então esse formato é de bolinha. Ó, embora fique com os biquinhos, mas na hora que você for empanar, ele some, tá? Ó a bolinha. Vê se tá dando pra vocês verem aí. Ó, que gracinha que fica, tá? Então é dessa forma. Como é de calabresa, gente... nós costumamos fazer o quê? Na de calabresa a gente pega ela, dá uma rodadinha nela e deixa ela assim, ó. Faz isso no empanamento, tá, pessoal? Porque a gente não tem empanadeira, então a gente empana manual. Então quando a gente vai empanar, a gente já dá uma arrumadinha nela, né? O recheio, gente, a gente até pode pôr um pouco mais no compartimento, tá? Mas a massa tem que ser aos poucos. Deixa eu tirar aqui. Então, olha lá, abastecendo de modo contínuo, tamanho de uma laranja, ó, só soltar. Abasteceu, só soltar, tá? É isso, pessoal. Dessa forma, você vai ter todos os seus salgados na mesma proporção, tá? Não precisa forçar lá dentro para não perder nenhum dedo, porque senão o cliente vai gostar de ver um salgado um pouquinho mais pesado, graudinho. É o seu dedo que pode ter ido junto. Cuidado. Gente, não coloque a mão dentro do compartimento, tá? É um perigo, tá? Já sei de casos de pessoas que compraram a máquina novata, que foi pegar e empurrar a massa com a mão e pegou na engrenagem. Então toma cuidado, gente, porque é muito perigoso, tá? Então é isso, pessoal. É a nossa aula de hoje, tá? Eu espero que vocês tenham um bom proveito, tá? E a gente vai deixar as configurações para vocês. Aqui, ó, para vocês terem uma ideia, é igual a Adriana sempre conversamos, que nós já explicamos para as outras pessoas do grupo. Essa configuração é um horizonte para vocês. Igual a Adriana já explicou para vocês do grupo, né? Nós temos 2 máquinas. Cada máquina, nossa, tem uma configuração diferente. Então a minha máquina não tem que ser a mesma configuração que a tua, nem a da outra. Cada uma tem uma configuração, esse é um horizonte. Hoje, estamos trabalhando aqui, ó, a massa está lá no 25, o recheio está um pouquinho acima do 30 e abaixo do 35. Pega seu bloco de nota aí no celular e marca, por favor. E o cortador está lá no 35, tá? Cortador no 35, o recheio está batendo aqui hoje um pouquinho acima do 30 e um pouquinho abaixo do 35, do 32,5 ali, vamos colocar assim, né? Uma linha suposta imaginária. E a massa está sendo lá no 25, que é esse o tamanho ideal. Marca lá, por favor, no bloquinho de notas, bolinho de calabresa, o recheio é essa configuração, tá bom?
para depois não se perder, porque a gente também se perde. E faça o teste toda vez, por favor. E vamos... Pessoal, muito obrigada, que todos tenham uma ótima noite. Obrigada por estar comigo, com nós aqui até aqui, tá bom? Eu espero poder ver vocês nos próximos vídeos. Gente, lembrando que eu tenho o e-book, né, de lançamento nosso da Quital com a Compacta Print, tá? Se vocês quiserem, está à venda, à disposição, tá bom? Eu tenho ele impresso e tenho ele em PDF e também faço a mentoria desse e-book, tá, pessoal? Então, se vocês tiverem interesse, vocês, por favor, entrem em contato comigo, tá?